vamos passar a uma equipe que normalmente nós não temos notícia, de que nós não temos notícia usual. Uma equipe que faz o trabalho com equipamentos na casa espírita. A cena que você está vendo agora mostra alguns desses equipamentos. Talvez haja um excesso de equipamentos na cena que você está vendo, mas há intercomunicadores e há outros dispositivos até que nós nem conhecemos. Mas vamos pelo menos mostrar um desses dispositivos e como ele trabalha e como ele funciona, que é esse dispositivo que o Tonini está observando, em primeiro plano. Então, os espíritos estão preparando alguns dispositivos, muitos dos quais nós nem conhecemos, mas este em particular nós vamos detalhar mais à frente. Há uma outra ocorrência nessa cena. Há um espírito ajeitando uma tela que não será visível aos encarnados. Essa tela, ela vai fornecer base para imagens lá na vida espiritual, para os espíritos que estiverem assistindo à palestra. Falaremos mais sobre isso também depois. Muito bem, agora vamos sair da reunião pública e vamos a um outro setor da casa. Estamos agora vendo uma cena na área dedicada às crianças. Antigamente se chamava de evangelização infantil, algumas casas hoje chamam de apoio à família, ou a educação espírita da infância. Nós estamos vendo dois ambientes de crianças menores à esquerda e por dentro da parede, que para os espíritos não tem muita interferência, uma parede aqui na terra, nós estamos vendo a sala contígua, do lado direito, crianças um pouco maiores. E uma professora em cada uma das salas, fazendo a sua aula, mostrando a sua aula e fazendo a sua atividade. Tonini recebe a informação de Marcos que a importância dessa fase no período infantil transcende as expectativas terrestres. Por quê? Aquelas sementes lançadas na época da formação da personalidade, que é até os 7 anos, até antes disso, dizem alguns psicólogos, os 4 primeiros anos marcam profundamente a criatura. E a criança que vai para a casa espírita recebe a orientação evangélica e os pais complementam em casa, porque só no centro, uma vez por semana, a gente não consegue nada. É preciso trabalhar os pais. E algumas casas, então, têm esse trabalho junto dos pais, alertando que os pais têm que dar uma continuidade nas propostas que as suas crianças recebem na casa espírita. Crianças e jovens, é claro. Mas diz o Marcos para o Tonini que sementes lançadas, quando chega a época mais difícil da reencarnação, que é o período da puberdade, da transição para o período adulto, nessa transição os apelos do mundo são muito grandes. E poucas casas espíritas hoje têm mocidades, têm grupos de jovens, exatamente porque o mundo tem um apelo muito grande hoje. Baladas, internet, MSN, enfim, por aí afora. Mas, diz o Marcos, se a semente foi lançada, muitas vezes nós conseguimos evitar que um jovem se comprometa diante de alguma circunstância da vida, porque a semente estando lançada, nós conseguimos ativar a lembrança dele para aquele ponto da lição. E às vezes com isso conseguimos evitar um mal maior, ou até evitar o mal. Mas Tonini observa que há outras mulheres na sala, espíritos, que estão observando a aula. E ele pergunta o que é. E ele diz, Marcos diz que estas mulheres faliram na tarefa de educar os seus filhos. E agora estão se preparando novamente na vida espiritual, observando o que se deve fazer com as crianças, para, em voltando à Terra e serem mães novamente, se preocuparem mais com a educação, com o processo educativo das crianças. Muito bem, agora vamos voltar ao salão principal, para falar de um equipamento daqueles todos que nós vimos lá. Nós não sabemos que equipamentos tem na vida espiritual, mas esse os espíritos contaram. Naquele livro de vibrações, ou naquela urna de bilhetinhos que
tem sempre a entrada do salão de palestras da Casa Espírita, o livro, ou bilhete, no caso aqui é um livro, as pessoas anotam nome e endereço, não é isso? Pedindo o quê? Normalmente a ajuda dos espíritos para aquele nome, para a pessoa que está naquele endereço. Eu costumo dizer que nenhum político atende pedidos num abaixo-assinado com uma única assinatura. Ele só vai se mexer quando tiver um número muito grande de assinaturas, até para que possam votar nele futuramente. Na vida espiritual, a intercessão funciona mais ou menos assim. Às vezes me pedem para colocar o nome de uma pessoa no livro. Eu coloco. Mas qual é o meu grau de envolvimento com aquela pessoa? O ideal é que a própria pessoa interceda. Quer dizer, aquela que tem um nome que a pessoa conhece, que sabe que precisa, faz a intercessão. Por quê? Quando ela faz isso, ela coloca toda a sua energia. E por que eu estou dizendo isso? Porque vocês podem pensar o seguinte, mas qual é o critério dos espíritos para detectar quem precisa mais e quem precisa menos? Não é quem precisa mais e quem precisa menos o critério. O critério é da intensidade de méritos e deméritos. O aparelho é passado porque nem todos os espíritos têm essa percepção. Eles precisam, alguns deles precisam de aparelhos. Quando o aparelho passa sobre o livro, salta na tela a energia do pedido feito por alguém. Aparece um nome lá. Dá para ler o nome aí. Né? Não interessa aqui qual, porque foi um nome fictício. Aparece o nome de uma pessoa. Tonini pergunta, mas por que esse nome está aparecendo? Porque a pessoa que gravou ali o pedido não era o que está no nome, o que está lá registrado. Mas a pessoa que gravou o nome da pessoa necessitada fez isso com tal intensidade que aquilo salta aos olhos no aparelho. O dispositivo é para isso. Vamos ver na próxima cena uma imagem ampliada. O nome está bem claro ali. Eles descobrem que a pessoa que fez o registro está presente naquela reunião, naquele dia. E eles vão até ela para investigar o problema e ver o que é possível fazer. Quem registrou o nome do senhor Antônio, que está aí, um nome qualquer, não tem nenhuma referência pessoal, foi a mãe dele. A mãe está preocupada porque a mulher o abandonou com os filhos. Ele cuida dos filhos agora, mas está desacorçoado da vida, está pensando em se matar. E a mãe, percebendo isso, fez um pedido. Ela não consegue demover o filho dessa situação. Já tentou de tudo, mas agora pede aos amigos espirituais que façam alguma coisa. E logo em seguida um espírito se aproxima para consultar a tela mental desta mãe, que está lembrando do filho. E os espíritos vão tentar fazer alguma coisa assim. A pedido dela. O mérito é dela. A necessidade é do filho dela. E eles vão ver o que é possível fazer. É claro, em toda ajuda tem uma recomendação das lições de Jesus. Primeiro nós temos que nos ajudar, depois o céu ajuda. Ajuda-te que o céu ajudará. Mas, como a mulher, a mãe da pessoa, fez um pedido com muita intensidade, os espíritos vão fazer o que é possível. Terminado o passe, vamos dar uma passadinha lá no ambiente onde estão as garrafas d'água com os nomes. E os espíritos estão magnetizando a água, colocando ali recursos que podem servir de medicação para aquela pessoa cujo nome está estampado na garrafa. Naturalmente, os espíritos investigam as necessidades e colocam ali recursos compatíveis com méritos e deméritos de cada um para que cada garrafa tenha a sua contribuição adequada ao seu problema orgânico. Muito bem, a reunião está terminando e agora os espíritos saem em caravana. Por quê? Aqueles nomes e endereços registrados, muitas vezes, não estiveram presentes na reunião. Portanto, equipes de espíritos saem agora da instituição, cujas portas se fecham para os encarnados, que vão para suas casas dormir, mas os espíritos continuam em ação. Agora, volitando, levam alguns espíritos necessitados para colônias. Outras duplas de trabalhadores vão até lares cujos nomes e endereços foram colocados no livro
ou naquele bilhetinho despretensioso que a gente colocou na urna. Nada disso deixa de ser levado em conta por uma questão de respeito dos espíritos à casa que trabalha em nome do Cristo.